Olá, boa noite. Eu sou a Lilian. O Paulo não está aqui, que ele está com a Alice no balé e talvez esteja com uma certa dificuldade de entrar na internet. Além dele estar bem resfriado e com bastante coriza, então talvez ele não consiga estar aqui hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou com o ventilador aqui na reta do microfone, não sei se atrapalha o som, mas me dá um ok, tá bom? Eu vou tentar com esse filtro. Boa noite a todos, Cíntia, David, Nilvia, Maria Sandra, sejam bem-vindos. Carles, saudade, bem-vinda sempre. Aproveita para compartilhar essa live para uma pessoa conhecida, uma pessoa querida que você queira que esteja por dentro desse assunto. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Ou está com alguma interferência no som? Por conta do ventilador? A Andréia já está aqui, já vou chamá-la. Se por acaso esse filtro não ficar bom, a gente dá um jeito, mas eu queria fazer com esse filtro, né? Eu acho que tem tudo a ver. Maria Sandra, vou chamar a Andréia. Tá bem? Obrigada então, vamos lá. Deixa eu convidá-la. Vai chegando. Não ficou bonito? Ficou lindo. Ó, eu tô com a camisa nova também. Olá! Oi! Boa noite! Tudo bem? Boa noite, amiga! Oi, amor. Você me ouve bem? Sim. Oi, tá me ouvindo? Tá me vendo? Agora eu tô. Bem? Será Eu tô que achando muito baixinho. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Melhorou. Acho que agora... o meu tá baixo? Agora eu aumentei. Acho que o meu volume que estava baixo. Agora eu tô te ouvindo bem. Ah, tá. Tá me ouvindo bem, me vendo? Sim. Igualmente? Sim. Oi, Boa Jéssica. noite. Boa noite, querida. Boa noite, Vanessa. Muito um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou mostrar minha camisa. Ah, Foi presente. Carreada de linda! conscientização das doenças raras. Hoje é um dia para a gente falar bastante sobre isso. E aí, para começar, né, com acessibilidade, a gente pode se autodescrever e aí começa a Claro, conversa. Cíntia, por boa noite. favor. Pimenta daqui a pouco tá aí. A galera com a gente tá junto. Encaminha para umas pessoas aí que você queira que fale sobre esse assunto também. Vamos lá, meu nome é Lilian, as pessoas conhecem pelo Instagram, Paz Além do Espectro. Tenho a pele clara, cabelos cacheados com luzes. Estou usando duas argolas de capim dourado, grandes, né? Uma maquiagem muito leve, meus olhos são verdes, um batonzinho meio rosado. Tô com uma blusa colorida, que é uma Linda. mão bem colorida, da carreata de conscientização das doenças raras no Distrito Federal, que foi organizada pela Andréia Medrado, né, mãe de uma Maria Típica, o Instagram, e teve o apoio também. E aí, hoje a minha convidada, tô com meu fundo aqui atrás é branco, uma parede branca, e a Andréia Medrado é minha convidada e queria que ela se apresentasse. Ai, linda! Primeiramente, eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito importante a gente estar falando sobre as doenças raras e estar levando essa visibilidade e informação que o tema precisa, né? Infelizmente, a gente ainda, a sociedade num todo, né, conhece muito pouco sobre o tema. Mas vamos lá, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Medrado. Sou uma mulher branca, cabelos escuros na altura dos ombros. Eu estou usando um óculos de grau, as cores preto e marrom. Estou usando um batom vermelho, 2 brincos de argola. Estou usando um colar maravilhoso que eu quero mostrar aqui. Foi uma amiga querida que me deu. Estou usando uma camiseta regata preta e atrás de mim tem uma parede branca. E aqui em Brasília tá um calor danado. E tá muito bom, não vou reclamar porque tava chovendo pra caramba. E é isso.
André aqui também tá sufocante, assim, que tá abafado. E aí a chuva tá todo mundo preocupado, que tivemos alguns transtornos com chuva, né? Em São Gonçalo, Grande Rio. Então aquela tensão de chover, a gente tá até meio assim, faz as coisas de manhã que à tarde pode chover e pode ser um transtorno para voltar para casa. Tivemos os perrengues aí, mas tudo vai ficar bem. É tipo isso. E aí é um prazer, Simone. Você pode encaminhar essa mensagem pelo avião, essa live pelo aviãozinho. E hoje a gente vai conversar sobre autismos e doenças raras. Mas, na verdade, eu chamei a Andréa Medrado porque eu sei que ela tem tanto conteúdo e ela vai falar o que ela quiser. A gente nem ficou muito agarrada com o roteiro e tudo. A gente vai conversar sobre as doenças raras. Fevereiro, mês de conscientização. Então, né, ela pode começar explicando o porquê desse mês, desse movimento. E aí eu queria que você, dentro do que você achar importante, trouxesse um pouco da sua própria trajetória nisso, né, do seu ativismo, que não é recente, né, sobre principalmente autismo e doenças raras junto, para a gente reforçar realmente essa necessidade de se falar, de ter espaço nas redes, né, e a gente se conscientizar, já que falamos tanto em políticas públicas, né, vamos falar sobre todas as possibilidades aí que a gente pode alcançar e se unir. Então, fique à vontade, as pessoas podem mandar pergunta. Eu sugiro que mande pela caixinha, que fica mais bonitinho, que aí a gente bota perguntas e respostas, aí a gente vai respondendo mais para o final. Mas podem comentar, podem encaminhar também. Estamos juntos aí, bem à vontade. Tá bom, André? Aí você pode começar falando do mês e contar um pouco da sua trajetória. Tá bom. Então, eu sou André Medrado, sou mãe de 2 meninas, né? A Clara tem 14 anos e a Maria Flor tem 6 anos. Vocês estão ouvindo um barulho assim no fundo? Tá muito barulho? Tá, Lili? No seu, não. Não? No meu, você tá ouvindo? Não. Que eu até desliguei o ventilador, que eu tava com... Tá tranquilo, tá ótimo. Não, é porque eu tô com barulho aqui assim no fundo. Então, tenho 2 filhas, a Clara, Maria Flor. A Maria Flor tem 6 anos. Ela nasceu com uma síndrome rara chamada Pitt-Hopkins. Associada a essa síndrome, ela é autista e ela é uma criança não oralizada, né? Ou seja, ela não fala, não se comunica de forma oral. Então, quando a Maria Flor nasceu, eu sempre trabalhei na parte de administrativa. Minha última colocação no mercado de trabalho foi gerente administrativa. Mas quando a Maria Flor nasceu, que ela tinha ali por volta dos 6 meses, eu já sabia que ela era uma criança diferente. Ela tinha um atraso no desenvolvimento, né? Que foi só se confirmando, né? A cada consulta com a pediatra, eu levava um susto, porque a circunferência da cabecinha dela, alguns meses não crescia nada. Teve meses que fez diminuir. Então, eu deixei o mercado de trabalho e eu comecei a focar só em busca do que poderia ter, né? Do que a Maria Flor poderia ter. Então, ali por volta dos 3 anos e 5 meses, mais ou menos, a gente teve o diagnóstico, né, dessa síndrome rara. Mas desde os 10 meses, a Maria Flor faz estimulação precoce, faz intervenções terapêuticas, né? Para ela já ir trabalhando nessa questão do desenvolvimento. Então, assim, o diagnóstico foi muito importante, apesar dela já estar fazendo terapias, para a gente poder direcionar e saber, assim, nomear, né? Saber o que ela tem, saber as características que ela tem, que são da síndrome, né? Por exemplo, ela tem uma hipotonia considerável, então, assim, os músculos dela são bem flácidos. Ela tem uma constipação muito significativa desde que ela começou a se alimentar com alimentos sólidos ali com 6 meses. Sempre foi muito difícil para ela fazer o cocô. Era muito duro. Então, foi importante essas questões para a gente saber que, olha, isso aqui faz parte da síndrome. Então,
A gente precisa saber como que a gente vai lidar com isso. Tem tratamento? Tem algum medicamento, alguma coisa que possa ajudá-la, né? Então, assim, além da hipotonia, da constipação, outras características da síndrome Pitt-Hopkins são atraso motor, né? Então, a maioria das crianças vão demorar a atingir a marcha, né? Andar. Tem também epilepsia e convulsão, né? Então, algumas crianças vão ter essa condição associada à síndrome. Ausência ou uma fala ilimitada, muito limitada, né? Então, algumas crianças, elas têm a fala oral, mas elas não conseguem desenvolver bastante, né? Assim, a fala. Então, foi muito importante a gente ter esse diagnóstico, mas no início foi difícil realmente, porque a gente acha que a gente está sozinho, porque nem os médicos sabem, né, o que se trata essa síndrome, né? Afinal, a gente tem aí mais de 6.000 síndromes raras e doenças raras catalogadas, né? Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de doenças raras. Então, realmente é impossível a gente saber todas, né? Mas a gente fica se sentindo sozinha no sentido de que a gente entra no Google, né? E muitas dessas características, elas nos assustam realmente. Então, a gente fica sem saber para onde ir, aonde a gente procurar ajuda. A gente acha que só o nosso filho tem essa condição. Então, quando a gente vai encontrando outras famílias, né? A gente encontra um grupo, a gente encontra uma associação e a gente vai encontrando mais informação, então a gente vai se tranquilizando mais, né? A gente vai vendo que, olha, diagnóstico não é o fim, né? Ter um filho com uma síndrome rara, uma doença rara, não é o fim do mundo, não é o luto, né? Existem caminhos, sim, que a gente vai caminhar com os nossos filhos, que eles não são incapazes, né? E as intervenções terapêuticas, elas vão ajudar no desenvolvimento e na autonomia que for possível para aquela pessoa, né? Então, assim, é muito importante a gente estar falando sobre esse tema justamente porque é um tema pouco falado, pouco conhecido, tanto para a sociedade civil quanto para o poder público, né? Então, quando é um tema assim tão desconhecido, infelizmente, falta políticas públicas, né? E a gente está falando de 300 milhões de pessoas no mundo, né? A gente está falando ali de 5% da população mundial. Então, se a gente for colocar isso assim relacionado à quantidade, é um país inteiro, né? Que tem doenças e síndromes raras e que estão desassistidas, né? E quando essas pessoas estão desassistidas, as suas famílias também sofrem com a ausência do Estado e com o capacitismo, né? Então, esse mês é um mês muito importante para a gente trazer essa visibilidade para as doenças raras. Muito bom você trazer isso, porque a gente fala tanto Você trouxe o caminho todo, né? Do diagnóstico, a solidão. E no autismo a gente vive também isso. Mas a gente já pode hoje dizer que o autismo, a gente que lida com isso o tempo todo, né? Não é algo tão distante. Como um tempo atrás diziam, ou como pessoas que não convivem com autistas ou com alguém do espectro acham que autismo é raro, né? E não é. Né? É uma condição do neurodesenvolvimento. E a questão da síndrome rara é tão delicada, tão importante a gente falar, porque junto, assim, dá para pensar na mesma linha, assim, do que a gente trabalha para o autismo. Por isso que a gente tem que estar tem que ter intersectorialidade, tem que estar interconectado com outras lutas, né, com outras frentes, porque o acesso, imagino, geneticista, que é um profissional caríssimo, né, para chegar num diagnóstico,
poucos devem ter esse domínio, essa expertise. Não sei quantos médicos você passou até fechar o diagnóstico, ou quanto tempo, né, da investigação, pelo que você disse, né? Já começou a ver diferença no início do desenvolvimento e fechou com 3 anos e meio. Então, assim, é muita agonia, muita dúvida. E eu lembro que sempre tem mães, nos grupos de autismo e etc., que estão investigando também alguma questão, né, de rara, alguma síndrome do filho. É uma grande resposta assim, para a questão do exame genético, porque se o médico desconfiar que aquela criança, além das características de autismo, tem outras questões que não se encaixam totalmente no autismo, mas precisam também serem abordadas, é aí que faz uma diferença danada. E aí entra o caminho todo, né? É um exame caro, é um exame de difícil acesso, as consultas são raríssimas do SUS. E aí, como vai viabilizar políticas públicas para as pessoas terem acesso? Porque no final é isso, todo o objetivo da intervenção precoce, do diagnóstico precoce que você trouxe, é autonomia e qualidade de vida, não é outra coisa, né? E aí a gente bate nessa tecla, tem que bater mais ainda, para que realmente a gente consiga ampliar essa discussão, né? Cada vez mais. E aí, queria que você falasse mais um pouco do ativismo, assim, da sua vivência, né? Tem perguntas aí, eu vou fazendo também, mas aí se você quiser falar o que te levou para o ativismo, né? Como é que você se viu uma mãe rara, né? Envolvida e hoje uma grande liderança também para falar sobre esse assunto das síndromes raras. Olha, eu até já escrevi um texto sobre isso. Eu não sei ali, assim, mais ou menos em que momento eu falei, não, vou ser ativista, né? Mas eu me lembro que quando saiu o diagnóstico, eu fiquei uns dias, assim, triste, né? Hoje em dia eu já encaro isso, não encaro isso de uma forma legal, porque você ficar triste, seu filho tá ali, né? A minha filha tá ali, ela tá viva, então, assim, eu acho que isso é o primordial, né? Porque a deficiência, as dificuldades, as ausências não é relacionada com a minha filha, tá aqui na sociedade, né? A gente precisa combater isso. Mas eu me lembro que depois que eu consegui falar, não, chega de ficar triste, de chorar, vamos seguir, vamos continuar levando a Maria Flor nas terapias. Eu comecei a organizar alguns encontros com outros familiares, né? Tentar fazer uma rede, né? Uma rede de contato, uma rede de apoio, não só para mim, mas para outras famílias, principalmente para as mães, que infelizmente esse dado, tanto para o autismo quanto para as doenças raras, de que de 70% a 80% dos pais abandonam, né, as famílias, é algo assim gritante, que infelizmente a gente vê ali mais mães, né, nesse ativismo e nas clínicas, e levando os filhos e sendo a cuidadora principal de uma criança com doença rara, né? Então eu comecei a organizar esses encontros e aí a coisa foi aumentando, eu comecei a participar de encontros aqui, porque eu moro em Brasília, né? Então aqui a gente está no centro do poder, né? Então sempre tem alguma solenidade, audiência pública, seminário, então eu comecei a participar dessas questões, né? E aí veio a pandemia e aí eu comecei a organizar as lives. Então, eu fiz muitas lives durante 2020, 2021, falando sobre doenças raras e sobre autismo, né? Porque algumas síndromes e doenças raras, na verdade, mais síndromes estão relacionadas com o autismo, né? Cerca ali de 20%, de algumas pesquisas falam que 20% dos genes do autismo estão associados com algumas síndromes raras, né? Então, assim, algumas pessoas que têm a síndrome de Pitt-Hopkins têm autismo, não são todas. E aí eu falo, tem algumas síndromes, por exemplo, Prader-Willi, Phelan-McDermid, Engelmann, X-frágil, né? Então, algumas das pessoas que têm essas síndromes podem ter o autismo associado, né? Não são todas. Então, por isso que é importante, como você falou,
Quando sai um diagnóstico do seu filho de autismo, é importante que você vá no geneticista para fazer esse aconselhamento genético. Não é todos os casos de autismo que vão estar associados com algum erro genético, não. Mas é importante você fazer essa pesquisa, né? E, assim, eu demorei mais ou menos 3 anos para ter o diagnóstico da Maria Flor, mas porque agora o acesso aos exames genéticos, ele mudou, ele está melhor. Por exemplo, o exame que a Maria Flor fez para poder confirmar a síndrome genética foi o exoma. Tem 2 anos que o exoma está no rol da ANS, né? Mas antes disso, não constava no rol da ANS, ou seja, a gente tinha que judicializar para poder conseguir esse exame. No SUS, infelizmente, ainda não tem esse exame. Então, também precisa judicializar, procurar a Defensoria Pública para ter acesso a esse exame, né? No caso, na época da Maria Flor, a gente precisou sim entrar na justiça contra o plano de saúde para ele poder arcar com esse exame. Então, assim, quanto mais cedo a gente tem o diagnóstico, melhor vai ser a qualidade de vida para aquela pessoa, tá? Lembrando que tem algumas doenças raras que elas são degenerativas, né? Então, o diagnóstico precoce é vida, realmente, para algumas pessoas, né? Então, por isso que a gente também bate muito nessa tecla do diagnóstico. Inclusive, existe o teste do pezinho. E esse exame, assim que o bebê nasce, é muito importante que ele seja feito, porque nesse teste do pezinho, existem algumas doenças raras que podem ser diagnosticadas no teste do pezinho. Então, é muito importante que a gente faça e que a gente, né, compartilhe essa informação. Mas hoje a gente consegue realmente ter o acesso de alguns exames genéticos mais fácil. Mas eu conheço pessoas que levaram aí cerca de 7 até 10 anos para conseguir o diagnóstico do filho, né? Então, assim, você imagina você, desde que o seu filho nasceu até 10 anos de idade, você saber que ele tem uma condição ali, você não saber o que é muito angustiante, né? Porque quando a gente sabe, a gente consegue ter esse sentimento ali de pertencimento, né? Olha, meu filho tem uma doença rara, tem uma síndrome rara e a gente sabe quais são os passos, né, daqui para frente. Muito bom, André. Você já trouxe tanta coisa interessante, né, nesses minutinhos de fala. E como é importante você trazer. Você observou a questão do desenvolvimento, que a gente fala tanto isso, que o acompanhamento pediátrico, né, ou na saúde da família, mensal da criança, um profissional com qualificação vai conseguir olhar ali os marcos, né? E, claro, cada criança vai se desenvolver no seu tempo, mas não quer dizer que não tem que ser observado o que deveria estar ali. E aí observa questões motoras, de comportamento, neurológicas, de fala, comunicação. Então, assim, é muito importante esse acompanhamento, porque dali já dá muitas pistas. Você trouxe a questão do teste do pezinho, né, que é super importante. A gente sabe que também são políticas públicas para ampliar, né, a quantidade de doenças que podem ser detectadas, né, preveníveis, enfim, olha quantas questões podem gerar. Aí eu queria trazer um comentário aqui que foi muito bonito do momento que você falou, porque a gente vive essa questão do diagnóstico, né, que muita gente ainda quer, como é que eu posso dizer, não é velar, mas quer usar isso de uma forma que a gente não convence a gente. É importante sim e ponto. Não tem como voltar atrás, não tem como ignorar, não tem como fingir. Claro que a pessoa não é aquilo não rotula a pessoa. Mas vai ser o direcionamento para tudo que for fazer, né, para aquela qualidade de vida. Exatamente. Não é? Aí a Maria Fernanda falou, ó, isso aí, depois que entendi que o preconceito não é direcionado aos nossos filhos, mas sim a questão em si foi libertador. E a partir daí me veio uma força ainda maior. Eu acho que a gente que virou ativista, assim, né, a gente começa a enxergar
que vai ser capacitista, se ficar se torturando, por que comigo? É a genética da minha família, é a genética da família do meu marido, né? Do pai da criança. Não dá para entrar nisso, assim. Muitas pessoas ficam nesse mundo, num sofrimento, né? A gente recomenda que procure uma terapia para se entender melhor, para entender melhor essas questões, mas a gente vai percebendo que que os pais serem capacitistas com os próprios filhos, você está bloqueando um monte de questões que podem melhorar a qualidade de vida daquela criança, né? E aí a gente vai para tentar melhorar a sociedade. A gente para de olhar só para o nosso filho, que a gente sabe que vai ter uma condição que vai exigir para caramba da gente, né? Que vai testar nossos limites físicos, financeiros e etc. E vai se juntar às pessoas que também estão nessa luta. A gente acaba procurando automaticamente, né? Mães, às vezes, eu fico imaginando, porque algumas síndromes raras, as mães não conseguem encontrar fácil alguém na cidade, né? Ou naquela região que tem algum familiar para conversar, para trocar. Então, essa rede a gente vai buscando para construir. Aí a Maria Fernanda me fez uma pergunta mais acima aqui. Ela perguntou como é a vivência escolar da Maria Flor. Vai falar da escola. Eita, É uma live olha, só disso, né? Mas assim, fica à vontade para falar o que quiser. é complicado. Assim, antes de eu falar da vivência escola da Maria Flor, é importante isso que você trouxe realmente, no sentido de que justamente por ter esse gama de doenças raras, né? Mais ou menos aí, mais de 6.000, na verdade, né? A gente não tem muitas outras pessoas, né, com essa condição. Então, fica difícil a gente lutar sozinho, vamos dizer assim, por políticas públicas igual a comunidade do autismo, né? Então, assim, a gente sempre tem que estar juntinho ali de toda essa comunidade das doenças e síndromes raras. E porque eu estou sempre falando doenças e síndromes raras, porque doença é uma coisa e síndrome é outra, né? Então, assim, as síndromes raras, elas não chegam a ser uma doença propriamente em si. Por quê? Doença é um estado de a gente não tá saudável, vamos dizer assim. E a síndrome, não, a síndrome é um conjunto de características Sinais e sintomas, né? Sinais e sintomas, exatamente. Que vão estar associados ali com algumas condições, né? Como, por exemplo, a síndrome, a Pitt-Hopkins, ela pode vir associada a algumas comorbidades, como epilepsia, convulsão, miopia, né? E algumas outras questões. Então, eu sempre estou trazendo um pouco essa diferenciação, assim, mas não é para a gente separar, muito pelo contrário, é para a gente saber que existe sim uma gama de condições, né, de questões, e que a gente não pode andar sozinho, a gente precisa andar junto nesse sentido. Falando da escola, a gente vem enfrentando assim várias questões, principalmente porque a Maria Flor é uma criança não falante, né? Ela não fala. Então a gente tem utilizado alguns recursos de tecnologia assistiva, né, da comunicação alternativa, para poder ajudá-la a se comunicar com o outro, né, a participar plenamente ali do ambiente. Só que é um tema também pouco conhecido, né? Então, assim, apesar de constar na LBI, né, na Lei Brasileira de Inclusão, que é um direito do aluno com deficiência, a gente não encontra ainda a comunicação alternativa nas escolas. Então, por exemplo, neste início de ano letivo agora, eu cheguei com a Maria Flor e o recurso dela, né, de comunicação alternativa, e a professora no final do dia falou assim para mim, olha, não precisa mais trazer esse negócio. Aí ela me entregou o tablet da Maria Flor. Eu não tenho tempo de ficar apertando o botão. Eu tenho mais outras 14 alunos em sala. Eu já sei como me comunicar com a Maria Flor. Vai ser através dos gestos.
Então, não tem como trazer mais esse negócio aí. Então, assim, é difícil, né? A vontade de dar ali uma resposta atravessada, um xingamento ou outro ali, fica aqui. Mas eu sei que eu não posso fazer isso, porque senão é capaz dela realmente colocar mais ainda essa barreira e não oportunizar acessibilidade para Maria Flor, né? Então, assim, eu tô indo com calma, mas realmente são muitos desafios que a gente vem enfrentando. A Maria Flor tá na escola desde os 10 meses de idade, né? Aqui em Brasília existe um programa chamado Precoce, e esse programa atende crianças de 0 até 4 anos que tem algum atraso no desenvolvimento, ou que nasceram prematuras, ou que já tem, né, a deficiência ali, já tem um diagnóstico. Então, 2 vezes na semana, essa criança é estimulada na escola. Então, desde os 10 meses, a Maria Flor está na escola, ela tem sim uma vivência. E desde os 10 meses eu vejo ali a dificuldade que a escola tem, que o sistema educacional tem em incluir uma pessoa não falante, né? Então, assim, além da gente ter que fazer todo esse trabalho de conscientização e de visibilidade para as doenças raras, eu também falo muito sobre comunicação alternativa, porque a comunicação alternativa vai ajudar essas pessoas, né, não falantes, e também com necessidades complexas de comunicação. Às vezes ali a criança tem uma dificuldade para comunicar outras coisas e a comunicação alternativa vai ajudar, né? E a gente sabe também que alguns autistas também têm dificuldades na comunicação, então esse recurso vai ajudar também assim, várias pessoas, né? Mas, assim, eu sigo lutando e acreditando na educação, principalmente na educação pública, né? A Maria Flor sempre estudou na escola pública, eu sempre estudei na escola pública, minha família sempre estudou na escola pública, então, por mais desafiador que seja, por mais cansativo que seja, por mais noites em claro, em choro, eu sigo lutando por isso. Exatamente, para que o acesso, né, a inclusão aconteça, né, cada vez mais e seja de verdade. Vou ler mais um pouquinho dos comentários, que o povo está participando bastante, e tem pergunta ali também. Aí a Maria Fernanda trouxe, né? Lembrei de uma aluna que tinha uma doença autoimune, que o próprio organismo rejeitava o intestino dela, e vira e mexe tínhamos que ajustar as questões educacionais dela para que ela tivesse uma vivência escolar mais possível. Isso aí, acho que vai aprendendo, né? A criança desafia muito. A gente tem que buscar os professores. A gente fez uma live na semana passada sobre adaptação escolar, né, com a Renata Batista, e ninguém está pronto, né? Por mais que você tenha uma formação, alguma coisa, na prática, naquela criança é uma questão específica. E você falando aqui de comunicação aumentativa, né, alternativa, eu lembro muito da Cíntia Porto também, que é uma mãezona aí, que sabe dar aula disso também. Eu acho que pode até juntar um pouquinho para conversar sobre isso, que também é muito importante para não ter essas atitudes dos professores, né? Eles também têm que se abrir ao que está sendo, ao que está funcionando ali, né? Ele tem que ouvir a família como está conduzindo. Eu consigo, mas será que consegue mesmo? Se ela diz que consegue e a criança desregula, ou alguma coisa acontece que ela não consegue se comunicar, está funcionando? Então, as coisas têm que ser reavaliadas, né? E conversadas. Aí a Pimenta trouxe, pode falar. Lembrando que comportamento é comunicação, né? Então, assim, se uma criança apresenta, né, vamos dizer, birras, ou tem um comportamento de morder, puxar o cabelo, ela tá querendo comunicar alguma coisa, né? Ou ela não tá gostando de algo, ela quer chamar atenção, né? A Maria Flor, às vezes, ela faz isso, ela puxa o cabelo, ela toca no nosso braço, né? Então, também é comunicação, e a gente precisa estar atento ao comportamento da criança, porque ela tá querendo trocar com a gente, né? Exatamente.
Exatamente, perfeito. Aí a Pimenta te chamou de rara, raríssima. E Não, eu não. é a Eu filha. não, porque, Mas é o olha, ano trabalho. passado eu tive uma treta por conta disso, porque às vezes a gente fala que é mãe rara e as pessoas acham que a gente Você. tem uma doença rara. Então eu até Entendi parei de usar essa esse expressão. termo, vamos dizer assim, porque para não gerar isso, né? Eu não Entendi. estou no lugar da minha filha, não estou no lugar de fala dela, Mãe. É, mãe ativista, no né? lugar de mãe. Doutora, sim, sim. A gente entende, né? É, porque a gente acaba usando atípica para muita coisa, né? Mas tem uma especificidade da questão rara. Então, essa palavra é importante de ser falada também, né? A gente vai encontrando cada vez a linguagem melhor para comunicar essas questões, né? Aí a Jéssica falou, Jéssica Borges, conheço muitos autistas que têm síndrome de Ehlers-Danlos, né? Conheço muitos autistas que têm associado. Eu acho que até o doutor Renato falou, aproveitando que falou da síndrome, atendemos recentemente uma gestante e infelizmente complicou. Então, olha só, né? Como na gestação já é importante avaliar, né, os exames genéticos, isso tudo. E faz uma diferença incrível. Inclusive, na gestação, né, seria muito importante se a gente tivesse essa orientação. Olha, você pode ter um filho com deficiência, tá? Exatamente. Apesar de todos os exames que a gente está fazendo aqui, você pode ter um filho com uma síndrome rara, com uma doença rara. Porque a gente Exatamente. ainda não tem uma gama aí de exames para diagnosticar tudo, né? Exatamente. Então, seria importante, né, que a gente pudesse ter esse diálogo com o médico, que ele pudesse passar essa informação para a gente, né? Até porque hoje em dia, a gente sabe que a gente fala da neurodiversidade, né? Nós Sim. somos diversos, né? Então, assim, a deficiência faz parte da diversidade humana e quanto mais a gente poder falar sobre isso, mais a gente vai naturalizar Natural. e tá tudo bem, né? A Perfeito. gente precisa celebrar, inclusive, né? Tem uma amiga que ela fez um vídeo quando o médico deu o diagnóstico do filho para ela de autismo, né? E ela fez uma festa, né? Então, assim, é isso mesmo, né? E bola para frente, vamos continuar também. Perfeito. Porque a gente, no pré-natal tradicional, assim, né? Que eu minha vivência de saúde da família e na gestação da Alice, que foi minha única gestação, né? A gente fica preocupado, principalmente com o exame de translucência nucal, né? Que eu acho que é com 14 semanas, que aí pode ver alguma questão que suspeite de síndrome T21, né? Que se falava síndrome de Down, e aí com as morfológicas que pode ver alguma alteração, né, muito grande que chame atenção. Mas o quanto de síndromes, de doenças e de, né, outras questões genéticas também podem já ter na gestação. E isso que você está trazendo, você considere, né, que você pode ter, o seu filho pode vir neurodivergente, neurodiverso, porque vai ser, todos nós somos, né? Mas não espera essa expectativa que a mídia faz muito da gestação, da gravidez, romantizando, né? Não é assim, gente. A gente coloca um filho no mundo, a gente engravida, tá meio lançada a sorte, né? E aí tem que celebrar essa vida que está trazendo, que a gente traz, e que seja feliz da melhor maneira possível, né? Porque eu acho que senão não faz muito sentido para essa pessoa ao mundo. A gente quer, com aquela experiência, né, ser feliz. Então, acho que isso é muito bom você trazer, com certeza. Aí a Fábia trouxe aqui que conseguiu fazer o exoma pelo plano ano passado. Mas foi bom você trazer que isso é recente da ANS, né? Alguns anos atrás não conseguiriam, né? Então, que bom que isso já está virando um pouco mais acessível. Se eu não me engano, tem mais ou menos 2 anos, né, que entrou para o rol da ANS. Então, realmente, antes era muito difícil você ter acesso a esse exame, porque era um exame assim, muito caro. Eu lembro que na época que a gente chegou a judicializar, eu precisei fazer 3 orçamentos e o mais barato era R$10 mil. Nossa! Então, ainda bem que hoje,
consta no rol da ANS, né? Existem alguns laboratórios que eles também facilitaram, né? Então, assim, divide muitas vezes, diminuiu, sim, o valor, mas o acesso ao diagnóstico é muito importante, né? Então, como eu falei, diagnóstico precoce para algumas doenças raras, ele é vida, né? Com certeza. Hoje mesmo eu encontrei com uma mãe, a gente estava falando sobre isso. O filho dela tem uma alteração genética, mas por ser uma alteração assim, muito rara, não tem nome, né? Ela não tem outras pessoas nem no Brasil que tem essa alteração, que o filho tem essa alteração, né? A Maria está aqui. Tranquilo, tranquilo. Estamos em casa. Literalmente, fica à vontade. Então, ela sabe que o filho dela tem algumas características, por exemplo, o filho dela tem apraxia de fala, né? O filho dela tem uma questão motora, mas ela não sabe nomear exatamente o que é, né? E ela fez o exoma, e o exoma encontrou essa alteração, mas por ser algo assim muito raro, ela não sabe ao certo o que é, né? Então, pode acontecer também, sim, de fazer exames genéticos, encontrar uma alteração, mas não tá ali categorizado dentro de nenhuma síndrome ou doença rara. Mas isso não quer dizer que não vai ter algumas questões, né? Então, é importante ter sempre um geneticista ali te acompanhando para poder fazer o aconselhamento genético. Então, nesses casos, o que o geneticista vai te orientar, né? Só que, assim, infelizmente, esse médico geneticista também, no Brasil, é muito escasso. Principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Tem algumas famílias que, quando tem uma condição financeira um pouco melhor, elas vêm aqui para Brasília, que aqui em Brasília tem o Hospital Sara, que é um hospital de referência de diagnóstico e reabilitação, para poder fazer esse acompanhamento aí do filho, né? Entendi. Então, isso também é algo assim, que é muito importante a gente falar também, que está relacionado às doenças raras, que é a escassez desse médico geneticista, né? Vou aproveitar aqui que está assim, fazendo sentido com o que você está trazendo, que falando do acesso, a própria pergunta que a Jéssica colocou. Ela perguntou se a live vai ficar gravada, se tudo der certo, vai ficar gravada. E ela perguntou quais acompanhamentos para quem tem a síndrome de Pitt-Hopkins, que é importante, né, já falar, porque acho que é essa a sequência, assim, nomear, né? Porque imagina ficar anos com uma questão que você não conhece, que a ciência, vamos dizer assim, ainda não conhece, porque o objetivo é esse, né? Conhecer para aprender a lidar. Então, quando você conhece, eu também senti muito alívio quando descobri e fechou o diagnóstico de autismo, porque você descarta algumas coisas que fica em dúvida, né? E aí você fala como trata, como faz, né? Por onde começa. Aí queria que você trouxesse um pouquinho da questão dos acompanhamentos, né? Para quem tem essa síndrome. Outra coisa que é importante quando a gente tem o diagnóstico, porque aí a gente consegue ter assim um norte, né? Antes do diagnóstico da Maria Flor, ela fazia várias terapias, porque a gente ficava assim meio desesperado para ela poder desenvolver, né? Então, quando veio o diagnóstico, a gente conseguiu focar mais, né? Então, assim, como a Maria Flor tinha um atraso significativo motor, com 3 anos ela ainda não andava, então a gente começou a focar mais nessa parte dela andar, porque eu andava com ela no colo o tempo inteiro. Então eu já estava assim, ficando com a coluna já daquele jeito. Então, assim, a gente focou mais em terapias intensivas, motoras. Então, a Maria Flor fez o Ped Switch e o Thera Switch, que são intervenções
motoras que tem uma roupa específica, né? Veste uma roupa e tem ali uma intensidade de exercícios e de repetições. Então, isso para ela foi muito importante. Esse trabalho assim, de repetição. E aí, no início de 2020, logo antes da pandemia, ela começou a dar os primeiros passos. Então, ela já tinha mais ou menos quase 4 anos, né? Então, a Maria Flor hoje faz fono. Ela faz 3 sessões de fono. 2 dessas sessões são focadas só no treino da comunicação aumentativa e alternativa. Né? A gente modela o tempo inteiro e a fono vem me ajudar nesse sentido. Por quê? Porque a gente sabe que é uma característica da síndrome a ausência de fala, né? Então a gente quer trabalhar com ela outras formas de comunicação para que ela possa ter, né, uma autonomia de comunicar o que ela quiser, na hora que ela quiser, onde ela quiser, né? Outra intervenção que a Maria Flor faz é a terapia ocupacional com integração sensorial, porque também é outra característica da síndrome, né? Algumas pessoas terem o transtorno do processamento sensorial. Então, ela tem algumas questões sensoriais, ela tem buscas, assim, ela busca muito por som, busca muito por luzes, para ela conhecer bem assim, o objeto, ela quer colocar na boca, então tem todo esse trabalho que a TO precisa fazer. Ela também faz psicólogo, e ela faz 6 horas de aba em casa, de uma forma assim, bem natural. Ela não... essa coisa assim, mais estruturadinha assim, do aba, ela não se adapta. Então, a terapeuta vem, brinca bastante com ela e ela tem conseguido aprender muita coisa. E ela faz música terapia, que também é uma coisa que as pessoas com a síndrome Pitt-Hopkins gostam muito de música e muito de água. Mas por ter essa questão da hipotonia, né, que é meio que a flacidez assim, do músculo, eu não consigo, eu tirei ela da natação porque a água era muito quente. Então, ao invés de você dar esse no músculo, a água quente faz o efeito contrário, né? Então, eu tirei ela da natação, mas ela ama água. Então, depois do diagnóstico, a gente conseguiu meio que dar mais uma direcionada nas terapias e aumentar ou diminuir e focar mais, né? Então, assim, antes a gente focou bastante na parte motora e agora a gente está focando mais na parte da comunicação. Ai, muito bom você trazendo isso, que aí faz parte dessa. Eu sei que muitas mães, essas são as perguntas que elas abordam a gente, né? Por onde começar, não sei o que faço. A gente sabe que não são as terapias básicas, né? Por isso que o plano de saúde é tão perverso, assim, né? Eu recebi praticamente essa resposta do plano. Estou até mudando de plano de saúde, porque eu sei que numa clínica ela vai conseguir ter acesso, da minha Alice, né? A cognitivo comportamental, que é a indicação para o momento. O plano coloca, nós não somos obrigados, é praticamente isso, né? A promover as terapias, as subespecialidades. Mas a gente sabe que já tem tanta coisa apurada e com qualidade que o desenvolvimento é tão, né, é comprovado cientificamente que para que perder tempo, né, numa terapia ou numa abordagem que não traz um retorno tão esperado e só porque, claro, é importante investir, fazer qualquer intervenção assim, que seja razoavelmente, né, útil, vamos chamar assim. Mas a gente sabe que tem muitas barreiras para conseguir, de fato, o acesso. Aí tem os caminhos, né, da judicialização. E a questão do médico, o doutor Renato trouxe aqui, mas anterior, ele falou peraí, sobre notícias, né? Acho que é isso. Peraí, ele tá dando tanta informação boa. Live, e vai ter live com a André e o doutor Renato. Vai bombar também. Se quiser, já falar, já tem a data marcada? Vai ser amanhã a live com o Dr. Renato Sá e a gente vai falar sobre é possível diagnosticar
e tratar doenças raras ainda dentro do útero, hein, gente? Maravilhosa. Maravilhoso. Com certeza, uma aula, né? Vai ser aula. Sim. Não é? Aí ele trouxe pra gente essa questão do... Aí ele falou assim, acho que já tem um tempinho que ele falou que a questão de... Não, falando da gestante, ele falou alguma coisa de... como se fosse dar mais notícias à pessoa, o médico, né, o profissional, o portador de má notícia podia até ser morto. Aí ele está trazendo essa questão também do diagnóstico, aí trouxe também ele trouxe a questão do teste do pezinho, que ele disse, deixa eu trazer aqui, porque o pessoal tá ele falou sobre trazendo o período. Eu acho que eu ouvi essa pergunta. Tô E rodando o aqui um teste pouquinho. do pezinho precisa ser feito após o nascimento, né? De 3 até, eu acho que 7 ou 6 dias de nascido. Isso, né? terceiro ao quinto dia de vida. Olha que importância. Existe um período realmente que tem que ser feito. Gente, é muito importante vocês fazerem o teste do pezinho. Real. Eu tenho um parente que o filho dele fez o teste do pezinho, deu uma alteração no teste do pezinho, só que os médicos ali naquela hora não deram muita importância e depois realmente se confirmou que ele tem uma doença rara, né? Então, assim, é muito importante. Ó, ele colocou aqui de 3 a 5 dias. Isso, muito bom. O teste do pezinho. Então, assim, outra coisa que a gente até lutou pelo teste do pezinho, juntamente com... Teve umas associações, obviamente, que eu acabei de chegar no rolê, mas assim, tem muita gente que está lutando aí pelas doenças raras há muito tempo, né? Então, eu sei que o Instituto Vidas Raras, a Febras Raras também, lutou bastante para que o teste do pezinho fosse ampliado, e é algo que é muito importante para diagnosticar algumas doenças raras, né? É claro que tem muita doença rara e não dá para... nem toda doença rara vai ser possível ser detectado no teste do pezinho, né? Então, por isso existem outros exames. Aí depois tem o Array, tem o exoma. Então, sim, tem vários outros exames genéticos que são importantes aí para chegar e fechar o diagnóstico, né? Muito bom. A Jéssica trouxe isso também. É importante falar da possibilidade, como a gente falou um pouco atrás, de considera que seu filho pode ter, né, alguma síndrome genética, alguma deficiência, mas não falar colocando terror e pânico, porque é o próprio capacitismo médico, né, de tratar como doença. Não, é a diversidade. E aí a gente vai ter que aprender a lidar, né? Não nasce, ninguém nasce pronto, né? Uma criança típica, vamos dizer, já desafia pra caramba. Uma criança com qualquer tipicidade, vamos chamar assim, vai ter demandas específicas, mas ainda bem que a ciência não para, trabalha, estuda, produz conhecimento para a gente ter acesso, tá aí para isso, né? Então, assim, para que não? Se a gente já tem o acesso, né, de recursos muito mais sofisticados, muito mais úteis e com resultados muito melhores, ficar ali no reme-reme que a gente não consegue evoluir tanto, progredir, né? É importante a gente ficar atento, né, a essa linha do desenvolvimento, né, quando a gente tem um filho, né, então a gente está sempre acompanhando ali essa linha do desenvolvimento, mas é importante sim a gente saber que não é o fim do mundo, não, né? Você tem um filho com uma doença rara. Então, isso aí. Vão ter desafios, sim, vão ter, mas, como a gente falou lá no início, muito pelas barreiras que são impostas pela sociedade, né? Exatamente. E pelas ausências do Estado, né? Então, assim, imagina se todos esses exames genéticos que estão disponíveis aí estivessem presentes no SUS, né? Imagina se os vários centros de referência, né? Porque existem alguns centros de referência para tratar doenças raras, tivessem uma demanda maior, uma oferta maior de vaga, né? Se tivesse mais intervenções
terapêuticos disponíveis. Então, se mais pessoas teriam acesso, teriam uma melhora no desenvolvimento, na qualidade de vida, né? Então, assim, uma cadeia, né, que vai gerando assim um impacto. E em relação às doenças raras, nós temos alguma legislação, né? Nós temos a portaria 199 e dentro dessa portaria existem várias diretrizes. Só que infelizmente na prática elas não são asseguradas, né? A gente não tem esses centros de referência espalhados pelo Brasil. Infelizmente, esses centros de referência estão ali pontuados em algumas cidades. Mais uma vez, no norte, no nordeste, tem pouco. Se eu não estou enganada, eu acho que não tem nenhum centro de referência. Se tiver uma ou outra cidade. Então, assim, a gente esbarra mais uma vez na falta de acesso. E aí é o caminho que a gente fala e repete 1000 vezes, né? O doutor Renato também trouxe que o pré-natal protege, mas não consegue evitar e nem garantir 100% de diagnóstico. Por isso que a gente trabalha... E olha quem chegou aqui. Trabalha com essa questão da prevenção. Tá uma chuva horrorosa lá fora, tomara que a internet não tenha. A minha Arlequina aqui, ó. Oi, lindeza! A tia Andréia, ó. Carnaval. Tava no balé, toda molhada. Porque passou perrengue aqui pela rua que começou a chuva. Literal, tá tenso, coisa de chuva. E aí a questão, né, da síndrome genética, essa coisa da forma de abordar, né? Os obstetras passam por um treinamento para dar esse tipo de notícia. Então, assim, tem todo às vezes a pessoa tem uma experiência ruim. Foi um pouco que a gente falou na live dos professores, né? Se na sua história você teve uma experiência ruim, né, com um médico que falou de qualquer forma, ou foi grosseiro, ou não foi muito atencioso na hora de abordar, você fica com aquele registro e às vezes pode piorar muito, gera gatilhos, né, de negação ou de resistência mesmo para continuar um tratamento. Então é tudo muito delicado e os profissionais de saúde que estão no rolê aí, né, e atualizados, eles não vão fazer dessa forma porque tem conhecimento e tem bagagem, tem preparo, né? E aí é muito importante. Olha, realmente é muito difícil isso, porque assim, eu não tive uma experiência muito boa e a maioria das pessoas que eu conheço também não tiveram experiência muito boa, né? Porque quando o médico vai falar, né, olha, seu filho tem uma doença rara, as características é assim, assim, assado. Geralmente ele vem ali muito com aquela visão do modelo médico de que, olha, ela não vai falar, talvez ela não vai andar, você não espera muita coisa dela, ela não vai aprender, ela não vai isso, ela não. Né? Então, assim, tá muito ali limitado com não presumir competência das pessoas, né? E poxa, graças a Deus, a gente tem aí a ciência que está sempre evoluindo, está sempre trazendo intervenções novas, métodos novos, né? A ciência tem sim trabalhado para encontrar a cura de algumas doenças, ou pelo menos ali de medicamentos que possam ajudar algumas comorbidades, né? Como é o caso da síndrome Pitt-Hopkins, né? Existe a fundação internacional da Pitt-Hopkins nos Estados Unidos e eles estão ali sempre trabalhando para angariar fundos para poder fomentar as pesquisas, né? Então, assim, existe ali uma constipação presente na maioria das pessoas com síndrome de Pitt-Hopkins? Existe. Então, eles estão ali trabalhando numa pesquisa para tentar atenuar isso, né? Ou até, quem sabe, um medicamento para melhorar essa questão, né? Então, assim, a ciência realmente é um aliado. E é um outro ponto que a gente também precisa falar, que é sobre o investimento de pesquisas. Sim. Infelizmente, aqui no Brasil, é muito devagar, né? A gente vê aí em outros países que, por mais que eles não tenham um incentivo financeiro maior, mas pelo menos assim, um incentivo na sociedade no geral de doar,
né? Ano passado a gente fez uma campanha de doação, foi muito bacana a campanha. A gente doou para a Fundação Pitt Hopkins dos Estados Unidos algo em torno ali de 30 mil, 40 mil. Só que assim, convertido no dólar, infelizmente, foi um valor assim, bem pequeno. Mas lá eles têm um trabalho de incentivar as pesquisas, de doar, muito bacana, né? Então, você sempre vê assim, quando tem alguma doença rara, que foi encontrado um tratamento ou um medicamento, a maioria foi lá para fora. Que aqui no Brasil a gente não tem essa política, né? Então, é algo que também a gente... Mais um motivo da gente estar falando sobre as doenças raras é isso. É a gente buscar esse incentivo, né, da sociedade civil, do poder público, das farmacêuticas, né, das grandes empresas para poderem gerar esse recurso aí. Perfeito, nossa, maravilhoso. O Renato falou para não dar spoiler da próxima live, mas eu vou entrar na fila aí, porque eu vi Jéssica Borges aí de olho, combinando, não consegui acompanhar muita conversa, mas tem conversas paralelas aí. Tô brincando, é sempre um prazer, nossa, essas contribuições, essas colaborações, e eu tô muito feliz de a gente conseguir falar sobre isso, né? E a gente quer realmente, a gente bota paz além do espectro, porque é exatamente isso. A gente não está aqui, autismo é a nossa realidade, mas o mundo é muito além do que a gente vive. E a gente está interligado. Eu sou de saúde pública, né? Então a gente nunca consegue olhar a coisa só naquela caixinha, porque tudo está interrelacionado e afeta aqui, afeta ali. Então daí essa luta, né, de políticas públicas... Os direitos humanos, né, amiga? Exatamente, exatamente. Não é só assim, direito do autismo, direito disso, não. A gente está lutando, assim, por direitos humanos, né? Que envolve, assim, tudo. Então, é muito isso aí, perfeito. A gente está falando sobre muito importante você ter trazido tanta coisa, assim, acho que pelo tempo que a gente combinou, né, já estamos indo para o final, mas está uma conversa muito gostosa, vocês estão participando, Pitt Hopkins Brasil chegou, campanha maravilhosa, parabéns pela campanha, né? Vai lá nos stories, você também pode fazer sua foto para ter mais visibilidade nas redes sociais, né? E a gente luta por direitos humanos, né? Por acesso, inclusão, e a questão da ciência que você trouxe, né? Olha, vários caminhos da gente fazer acontecer, né? E como sociedade civil, né? A gente quer que o poder público... A gente até tem uma esperança atualmente, né? Pela remodelação aí do governo. Tomara que as coisas fiquem melhores ou melhor encaminhadas, mas a gente sabe que o caminho é longo. A gente fala, né, que é passo de formiguinha, a gente está caminhando. Não consegue muita velocidade, mas não deixa de caminhar. Mas cada conquista, cada micro vitória aqui e ali, a gente vai somando e vai juntando e torcendo para que nunca tirem isso da gente, porque a gente estava com até essa questão da cidadania ameaçada aí, né? E a gente está numa luta política mesmo para que as coisas tomem o eixo aí, né? Para melhorar para todos. E eu agradeço demais, demais, André, a sua presença, a todos que acompanharam a gente. A gente segue divulgando as atividades que tiverem esse mês, né? Relacionadas a essa conscientização. Por que só fevereiro? Não, fevereiro é um mês de conscientização. É um mês que destaca. A gente pode falar sobre tudo o ano inteiro. Mas como são muitos assuntos, né? Naquele mês a pessoa vai lembrar que tem um destaque, que é importante. E aí gera uma curiosidade, vai pesquisar. Não é só ficar dando Google, né? Mas vai aprender melhor e se aprofundar. Vai ouvir uma live como essa, uma live como a que vocês vão fazer. E tenho certeza aqui que todo mundo saiu melhor, porque aprendeu mais, porque ouviu e porque sabe que a gente tem um caminho a traçar e não estamos parados. A gente está se movimentando. Então, eu queria que você trouxesse uma fala aí de despedida. Eu agradeço demais seu tempo, sua disponibilidade. E quando quiser, nossa página está aberta para a gente conversar, que não falta assunto, né? O tempo a gente tenta administrar, mas dá uma boa resenha aí, os assuntos paralelos sobre várias questões ligadas à nossa maternidade, né? E a vida das nossas crianças, no caso, que nos mobilizam para isso. Então, pode trazer suas palavras finais. A gente gostou da camiseta. Vou fazer outra propaganda de novo. Eu que agradeço, Lili. Olha que beleza. Eu que agradeço esse espaço aqui, seu convite, a disponibilidade para a gente estar falando sobre as doenças raras. Cada lugarzinho que a gente puder falar sobre é muito importante, né?
para a gente justamente trazer a conscientização e a visibilidade que o tema precisa para ajudar as mais de... a gente estima, né? Porque infelizmente a gente não tem dados muito certos sobre as pessoas com doenças raras, mas assim, é 5% da população mundial, né? Então, são muitas pessoas. E aí eu queria trazer só uma curiosidade para vocês. Foi escolhido o mês de fevereiro, porque o mês de fevereiro é um mês, vamos dizer assim, raro, né? A gente sabe que tem ano bissexto, né? Então, assim, tem mês de fevereiro que tem 28 dias, tem mês de fevereiro que tem 29 dias, né? De acordo com o ano. Então, por isso que foi escolhido o mês de fevereiro para ser o mês mundial das doenças raras, porque é um mês raro, né? Então, mais aí uma simbologia relacionada ao tema. Então, eu agradeço, obrigado pelo convite, pelo espaço. Sigam as redes sociais. A minha rede social é Mãe de uma Maria Atípica. A rede social da síndrome de Pitt-Hopkins é Pitt-Hopkins Brasil, tá? A gente tem um site também que tem mais informações sobre características, terapias e várias outras questões, que é pitthopkins.com.br. Lá também tem um e-mail, e se vocês quiserem ou tiverem assim, alguma família foi diagnosticada recentemente, manda mensagem para a gente, que a gente faz a acolhida. A gente tem um grupo de famílias que hoje em dia nós somos 55 famílias, né? Esse número vem crescendo a cada dia, justamente por conta do acesso aos exames genéticos, né? Então, é muito importante a gente estar andando junto, a gente encontrar ali um apoio nas outras famílias e trocar experiências, né? Porque uma família lá, que veio lá antes da gente, tem muita contribuição para dar, né? Então, siga as redes sociais da Pitt-Hopkins. Eu também quero fazer um convite, tá? Aproveitando aqui o espaço. Amanhã a gente vai estar ocupando na parte da tarde e à noite a página do Instituto Vidas Raras, que é um instituto que trabalha para acolher e informar as famílias e as pessoas com doenças raras. Então, amanhã a gente vai estar ocupando na parte da tarde, a gente vai trazer mais informações. E amanhã à noite vai ser a live com o Dr. Renato Sá, para a gente falar sobre doenças raras e diagnóstico ainda dentro do útero. Não é um tema que está totalmente relacionado com a Pitt-Hopkins, né? Porque essa síndrome, como o doutor Renato falou anteriormente, nem todas as síndromes a gente consegue fazer esse diagnóstico na gestação, mas tem doenças raras que sim, que é possível. Então, a gente vai conhecer um pouco mais, a gente vai ter mais informação com o doutor Renato Sá. Então, amanhã, às 8 horas, se eu não me engano, agora esqueci o horário, mas acho que é às 8 horas, lá na página do Vidas Raras, tá bom? Aqui um pouquinho a gente vai fazer o post de divulgação e aí eu convido todos vocês para poder participar, porque estamos no mês mundial das doenças raras. Confirmando ali 8 horas. Então, ó, combinadíssimo. Amanhã a gente reposta, né, quando vocês divulgarem o material. Agradecemos muito, desejo uma boa noite para todos. Dá um medo daqui a pouco faltar energia, porque veio um raio aqui tão forte agora. Nossa. Tá emocionante, assim, esse barulho de chuva, mas agora acho que acalmou um pouquinho. Mas foi tudo bem, eu tava seguro na internet. Que participou aqui com a gente, muito obrigada. A Lili vai deixar a live salva e isso, vai. Continue acompanhando a gente, tá bom? Amiga, um beijo. Um beijo. Muito obrigada. Gratidão enorme. Vamos Até juntas. A próxima. Vamos juntas. Um beijo a todos. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.